Graça e paz, irmãos. Estamos diante da palavra do Senhor novamente para estudarmos o Evangelho de Mateus. E nós vamos ler o trecho que nós temos para estudar hoje, que é o trecho de Mateus 5, de 38 a 48. Nós vamos ler agora, depois nós vamos orar e em seguida nós vamos estudar o texto. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é completa, ela é permanente. Nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que transforma a nossa mente, que muda o nosso coração, que altera o nosso comportamento. Nós te agradecemos, porque o Senhor age poderosamente por meio da tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que também ilumina a nossa mente para aprendermos de ti na tua palavra. Ensina-nos a compreender este texto e a colocá-lo em prática na nossa vida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando esse Evangelho de Mateus. E Jesus está falando aqui com os discípulos no chamado Sermão do Monte. Jesus convocou os discípulos para ensiná-los publicamente, e ele está ensinando os apóstolos e também o povo que o seguiu. Seu ensino, o ensino de Jesus, não é antagônico à lei. Ou seja, Jesus não está ensinando nada contrário à lei. Ele diz que o mandamento é santo, justo e bom. O que Jesus está fazendo é que ele está preocupado com um tipo de observância da lei que, que era apenas a observância à letra da lei. E observando a letra da lei, os fariseus não cumpriam aquilo que a lei determinava de uma maneira correta. Então, muitas vezes, sem verdadeira obediência de coração, eles estavam praticando a lei. Mas a sua obediência, como Jesus disse depois, foi uma obediência exterior, estereotipada, uma obediência que era mero formalismo. E Jesus disse, inclusive, citando a profecia de Isaías, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, não era de vontade plena, de vontade livre, que eles obedeciam à lei.
E Jesus, então, está falando que essa observância da letra da lei, sem verdadeira obediência de coração, não vale muita coisa. Todas as ênfases dadas por Jesus são centrais, ah, e elas estão centradas num, num, numa, num coração transformado. Ou seja, a obediência à lei só pode ser verdadeiramente eficaz, eficiente e pode ser real se partir de um coração transformado. E esse coração transformado que Jesus está ensinando aos discípulos no Sermão do Monte. Ele está demonstrando a necessidade de um coração transformado para que a prática da lei seja não meramente um ritual, mas seja uma forma de vida, um modo de viver. E Jesus, então, está demonstrando com isso que aqueles que têm o coração centrado na obediência, que um coração que é habitado pelo Rei Jesus, que convenceu a mente e que mudou os sentimentos e as emoções das pessoas, deu origem a novos comportamentos. Esse é o desejo do Senhor Jesus e é isso que ele espera da observância da lei. Assim, Jesus está dizendo que não adulterarás não é apenas não manter relações sexuais fora do casamento, mas o olhar para uma mulher com intenção impura ou para um homem com intenção impura é adulterar. Não jurarás falso, também Jesus está dizendo que não é apenas não buscar o testemunho de alguma coisa, de algum objeto, de algo sagrado para a, apoiar a nossa fala, nem mesmo o jurar por Deus. Não, não tomar o nome de Deus em vão, não é? Mas o ensino de Jesus aqui é que somente a verdade que deve ser utilizada por aquele que tem o coração transformado pelo poder do Espírito Santo. É sim, sim, não, não. O que é sim, é sim. O que é não, é não. Essa palavra deve ser definitiva na vida de qualquer um de nós. Então, isso aqui está falando exatamente contra a dupla palavra ou contra a mentira. O que Jesus ainda fala sobre aquele que repudia sua mulher. Ele diz que quem repudia sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas o ensino de Jesus é que Deus odeia o divórcio. Deus não, não planejou, nem quer, nem aceita. Pelo contrário, ele odeia o divórcio. E, na verdade, ele deseja que haja verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança de coração. E, dessa maneira, Jesus está dizendo que a, quem muda de coração é capaz de perdoar e de reconciliar. Jesus está dizendo também que não matarás, né? E ele está demonstrando que matar é muito mais do que tirar a vida. Matar é qualquer atitude de ódio, de, de de ira, qualquer atitude de desmerecimento, qualquer atitude de menosprezo da pessoa. Então, isso é considerado matar. No texto de hoje, que nós acabamos de ler, Jesus vai tratar de dois assuntos igualmente sérios, igualmente importantes, porque ele
eles estão presentes no nosso cotidiano, diariamente no nosso cotidiano, encontramos a vingança e o amor ao próximo. E nós precisamos dar uma olhada naquilo que Jesus ensina sobre isso. E ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Jesus introduz o seu ensino usando uma fórmula que é específica, que é especial. Ele cita o mandamento e diz: eu, porém, vos digo. E quando ele entra com essa expressão, ele está demonstrando que ele não veio descumprir a lei, mas ele veio ampliar a visão da lei, ampliar a aplicação da lei, ampliar a competência da lei. E ele diz então: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E quando ele fala olho por olho, dente por dente, ele está falando que manifesta, manifesta autenticamente sua autoridade. Ele pode acrescentar à lei alguma coisa, não acrescentar a letra da lei, mas ele pode trazer na mente e no coração das pessoas o verdadeiro espírito da lei. Ele quer que as pessoas reconheçam que matar é muito mais do que tirar a vida, que olho por olho, dente por dente é muito mais do que apenas tentar retaliar, tentar se vingar de alguma ofensa. Então, Jesus demonstra sua autoridade e demonstra que o espírito da lei não é a vingança, não é a retaliação, né? A justiça não pode ser feita por mim mesmo, né? Jesus está dizendo para os seus discípulos que ninguém pode fazer justiça pessoal, justiça própria. E a retaliação é não desejar ter, pagar com a mesma moeda, né? Retaliar significa devolver com a mesma intensidade, com a mesma moeda, ou retribuir a oferta com a mesma intensidade e reproduzindo o mesmo dano. Isso Jesus está condenando, que ninguém pode reproduzir a ofensa com o mesmo dano. Pelo contrário, devemos deixar isso de lado e perdoar as pessoas. Ele está ensinando que nossas reações devem ser reações controladas por um espírito de humildade, de mansidão, de autodomínio, de perdão. Jesus quer que nós manifestemos isso. Ensinar ainda, ele ensina ainda que é preciso compartilhar as necessidades dos outros, né? Após não fugir da prática da caridade, da solidariedade. Se alguém quiser te pedir alguma coisa emprestada, não se desvie dele, dá a quem te pedir, né? Então, isso tudo, Jesus amplia esta aplicação da lei. Ele ouve ainda uma outra palavra. Ouviste do que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O ensino de Jesus aqui é contundente. Qualquer um pode amar a quem o ama. Isso os publicanos, os pecadores, poderiam fazer, segundo Jesus. Qualquer um pode amar, então, quem o ama. Ou qualquer um pode ajudar, pode procurar ajudar os irmãos, pode dar alguma contribuição aos irmãos. Qualquer um pode fazer isso, mas os gentios fazem a mesma coisa. Então, Jesus está criticando quem faz somente aquilo que é absolutamente essencial, aquilo que é absolutamente legal. Ele está dizendo que os que estão ouvindo ele, nós estamos incluídos nisso,
façam como o Pai Celestial, que é verdadeiramente um Pai amoroso, e que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, porque o Pai Celestial abençoa a todos, a graça comum vem sobre todos. Ele faz chover sobre maus e bons, e o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus é verdadeiramente bom. Ele faz, então, as bênçãos dele cair sobre todas as pessoas. Ele faz tudo de uma maneira que todos podem ser abençoados. E nós devemos ter o mesmo caráter de Deus, porque somos filhos dele. E ele, então, Jesus, então, ensina que nós devemos amar as pessoas, até os nossos inimigos, devemos fazer bem àqueles que nos injuriam, que nos perseguem. Os verdadeiros filhos de Deus são capacitados pelo Espírito Santo a amar. O Espírito Santo nos capacita a amar. E o Espírito Santo inculca nas nossas mentes, no nosso coração, aquilo que nós precisamos fazer em relação aos nossos inimigos. Até mesmo aquilo que nos aquelas pessoas que nos têm como inimigos, nós não devemos ter inimigos, mas pode haver pessoas que se sintam nossos inimigos, a estes também nós devemos amar. E devemos também orar pelos que nos perseguem. Com isso, demonstramos que temos o caráter do Pai Celeste. E Jesus termina dizendo: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Para pensar, o que nós devemos fazer agora, imediatamente, né? Vamos pensar em algumas coisas que Deus quer que nós façamos. A primeira é responder a essa pergunta: que atitude temos quando, aos meus olhos, aos nossos olhos, eu sou injustiçado? Quando eu sou injustiçado, isso dentro da minha perspectiva, o que é que nós pensamos, como é que nós reagimos? Nós precisamos aprender a agir com amor, né? A andar a segunda milha. Se alguém exigir que eu ande uma milha e eu vou com ele duas, né? Os soldados romanos poderiam, pela sua autoridade, exigir que as pessoas andassem com eles, carregassem fardos para eles, e eles poderiam exigir, inclusive, que as pessoas dessem sua capa para eles, né? Então, Jesus ensina que se pedir a capa, dar-lhe também a túnica, né? Então, isso Jesus está ensinando que nós devemos agir reagindo ao mal com o bem. Para orar pelos que nos perseguem, nós precisamos ter um coração transformado em um coração igual ao do Pai Celestial. Para pensar que você coloca seus direitos acima das pessoas, podendo até prejudicá-las. Quando você tem um direito, você briga por ele e o coloca acima das pessoas, isso não é uma atitude cristã. Nós precisamos pensar nisso. Você tem inimigos? Nós não devemos ter inimigos. Como é seu relacionamento com essas pessoas que se dizem inimigas suas? Deve ser um relacionamento de amor, intercessão, e se houver uma oportunidade de consertar, de relacionar novamente, de reconciliar. Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele não obedeceu apenas a letra da lei, ele viveu na prática o espírito da lei. Quando ele diz: eu, porém, vos digo, o que é que ele está querendo dizer? O que é que isso significa para você? Deve significar que aquilo que nós vamos viver agora é a perspectiva de Jesus sobre a lei. Não a perspectiva judaica sobre a lei, não a perspectiva farisaica sobre a lei, mas a perspectiva divina.
Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus ampliou o alcance da lei. Nós precisamos agir de acordo com os ensinos de Jesus. Este é um texto muito rico e nós apenas passamos rapidamente pelo seu conteúdo para aprendermos mais, um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus, misericordiosamente, nos abençoe para que o seu nome seja glorificado. Deus abençoe a todos. Amém.